Rogério Ribeiro já está aqui, o som e imagem está ok. Gilberto Packer, meu amigo lá de Santa Catarina. Tivemos o prazer de jantar juntos lá com o grupo lá de Santa Catarina. O som tá ok aqui no YouTube. Aqui no Facebook o pessoal tá chegando agora. A C Daniel. João Ribeiro. Como é que tá o som aqui? Imerique, Vera Lúcia Santos, Maria Fernanda Pavanelli, mãe da Pietra, também já está aqui. Marise Prado, Maria José Castelo Branco, Alessandro Vilela, meu amigo da Sétima Companhia, Joseni Faria Combate Vital, som ok aqui, tá? Celina Bernardes apareceu aqui. Ana Lúcia Costa Pereira do Rio de Janeiro, Giovanni, meu amigo também lá da Sétima Companhia, som e imagem ok aqui, tá? Gente, hoje é dia 20 de maio de 2020. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me siga aqui no Facebook em Durval Ferreira, aqui no YouTube em Durval Ferreira, em todos os outros canais. Compartilhe meus vídeos aí. Muito obrigado e a todos vocês que cooperam para esse canal crescer cada vez mais. Infelizmente hoje o assunto não é um assunto muito legal. Ultrapassamos tecnicamente falando um limite que poderia ser desviado. Não foi desviado porque diversos motivos. O povo não foi para as ruas, mas o povo não foi para as ruas por causa de grupos conservadores e de direita. Eu vou explicar aqui tecnicamente como isso funciona. E principalmente por causa do lockdown na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Isso é técnico, tá? E o que eu estou falando aqui, eu tenho certeza também que o presidente da República tem acesso a isso, porque isso faz parte de diversos estudos da Escola Superior de Guerra. Ele tem acesso os melhores professores, alguns dos melhores do mundo estão ali no governo. Ele sabe disso. Tem alguns que foram eleitos. O general Peternelli é um crânio também em relação a isso. Assim, são pessoas extremamente capazes, né? São Paulo, sempre digo para todos vocês, é a capital do Brasil. Um terço, quase um quarto da população brasileira está lá, um terço do PIB brasileiro está lá. Então, decretar um lockdown em São Paulo é o objetivo da esquerda nacional, do crime político organizado, do narcopoder, do judiciário corrupto e da China e da Rússia e diversos outros poderes. Quebrar São Paulo, você quebra o país todo. Né? E esse lockdown ele vai gerar através das mídias e através do poder judiciário, através do poder legislativo, vai gerar a sensação de guerra civil, porque distúrbios civis vão acontecer em todo o país. Povo vai para as ruas por falta de dinheiro, por causa da saúde quebrada, mas entendam, a saúde sempre esteve quebrada. A saúde nunca funcionou. A saúde sempre esteve na situação crítica, numa situação terrorista. A saúde brasileira estava muito pior do que está hoje. Estava muito pior do que o que está hoje. Tá? Não se conseguiu lotar todos os hospitais por causa de Covid. E nem se inaugurou os hospitais de campanha, só os federais. O governo federal queria centralizar a construção de hospitais de campanha. Não foi centralizado porque o STF permitiu que os governos estaduais e municipais ficassem com o dinheiro. Os governos estaduais e municipais não tiveram competência para construir
Os hospitais de campanha estão todos vazios, a rede pública sempre esteve cheio, mas está menos cheio do que estava antes. Tá? Isso é muito importante que vocês saibam. A quantidade de mortes por questões de saúde está envolvendo o pulmão, como pneumonia, a SARS e a Covid, somando só esses 3 casos, nos anos passados não tinha Covid. Então, somando pneumonia e SARS, os números eram muito maiores do que esse ano. Esse ano, somando pneumonia, que é muito maior do que a Covid, SARS e mais a Covid, somando os 3, está dando um número menor do que os anos passados. Ou seja, está aumentando o número de Covid e estranhamente está diminuindo o número de pneumonia e de SARS, o que indica o que é um indício de manipulação de números. Não há nenhum motivo para as pessoas deixarem de morrer de pneumonia porque tem Covid. Não há. Tem muitas pessoas falando aqui que no YouTube está travando. Estranho, né? Estranho, tá? Então não há nenhum motivo para dizer que está aumentando o número de Covid e diminuindo o número de pneumonia e de SARS. É um indício muito grande de manipulação de números. Ou seja, a Covid que mata muito menos do que outras doenças respiratórias, mata muito menos, tá? Ela está sendo utilizada como ferramenta de terrorismo midiático, porque sempre morreram pessoas aqui no Brasil, por exemplo, de mortes no trânsito, números absurdos, e a mídia nunca se preocupou com o povo brasileiro. A mídia está se preocupando em derrubar e desgastar o presidente. Esse é o objetivo. Ninguém está preocupado com o número de vidas que estão morrendo. A manipulação midiática é para colocar problemas eleitorais do presidente e dos seus filhos, falar que ele está se aproximando do centrão, falar que não sei o quê, e vocês estão repetindo exatamente o que a mídia quer. Isso eu expliquei no meu vídeo, A Espiral do Silêncio. Se vocês observarem, se vocês assistirem esse vídeo do Durval Ferreira, Espiral do Silêncio, vocês vão ver que vocês estão falando exatamente o que a mídia quer. Ora, eu vou relembrar para todos vocês. As manifestações de 2015 aqui no Brasil, que foram as maiores do mundo, foram as maiores manifestações do mundo, ela naquela época poderia ter derrubado os 3 poderes, se vocês soubessem disso. Ninguém foi para essas manifestações, porque eu fui em São Paulo no dia 15, no dia 13, no Rio de Janeiro eu fui. Todo mundo queria acabar com a corrupção de vez, derrubar os 3 poderes. Mas a mídia disse que um grupo nos representava, que era o MBL, que ninguém nunca tinha ouvido falar antes, era um grupo pequeno, cresceu. Os políticos disseram que o MBL era oposição e disseram que todo mundo queria o impeachment da Dilma. Não, o pessoal queria acabar de vez com a corrupção. E esses grupos, eles continuam manipulando hoje. Porque hoje vocês podem ver que eles possuem um media training perfeito. Eles falam perfeitamente todos os problemas que têm. Vocês podem chegar a assistir a diversos youtubers conservadores e digital influencers conservadores. Vocês vão ver que o media training dele é perfeito, assim como era do MBL. Mas eles não querem resolver o problema. O que eles querem é chegar até as eleições. Porque se eles falarem, gente, vamos para as ruas para derrubar o legislativo e o judiciário e deixa o presidente Bolsonaro, vamos para a frente dos quartéis no dia 7 de junho,
7 de junho é um dia para desobediência civil em todo o país. Vamos fazer isso. Se eles fizerem isso com o alcance que eles têm, derrubariam. E não teria mais esse problema. Não teria mais esse problema. Estão atacando direto o YouTube, estão tentando derrubar o YouTube. Incrível um negócio desse. Tá? Então é muito importante que vocês entendam que não tem inocente. Tá travando dos dois canais. Que não tem, eu não sei para que eu fui avisar antes assim que teria. Tá travando os dois canais. Não tem inocente nesse negócio. As manifestações, o povo vai descer para as ruas porque não tem emprego, foi todo mundo demitido. O sistema de saúde não será o maior problema será a fome e o dinheiro. Vai todo mundo para as ruas e as mídias e os youtubers digitais influencers vão convencer vocês que está tendo uma guerra civil no Brasil por causa da incompetência do presidente da República. Eles vão fazer isso. Eu já estou contando a historinha toda. Assim como eu estou contando a historinha toda há 6 anos de tudo que está acontecendo. E difícil eu errar uma. Tá? O povo vai para as ruas não é por estar contra o governo, mas é por causa da situação dos governadores e prefeitos que decretaram o lockdown. O sistema de saúde não está pior do que estava ano passado, não está, que tanto é, os hospitais de campanha estão todos vazios, um investimento monstro, e só foram terminados os hospitais de campanha que foram feitos pelo governo federal. Os de governo estadual e municipal estão até sendo desmontados. E ninguém conclui aquela goiaba. E está todo mundo dizendo, fazendo terrorismo, o sistema de saúde vai explodir, vai explodir. Não, gente. Já está explodido há muito tempo. Essa porra não funciona há muito tempo. Os responsáveis pela derrubada do poder e dessa guerra civil são essas pessoas que enganam vocês perfeitamente, com media training perfeitamente. Ora, é só vocês olharem vídeos, tá, da Joyce Maionese, do ator pornô, falando bonitinho tudo o que está acontecendo, mas ninguém quer a solução da porra do problema. Eles querem eleição. Eles querem eleições. Só o que eles querem. Nas comunidades, o povo vai descer para as pistas, terá violência. O crime político organizado vai fomentar essa violência. Tem muito dinheiro do Brasil que está no exterior. Está na África, está na América Central. Vai voltar em forma de drogas, de armas, para aumentar a violência. Eles vão fazer cada vez pior. Então vocês se preparem pela incompetência de um Senado Federal, que não decretou nem a PEC da Bengala, ou seja, baixar de 75 para 70 anos. O Senado Federal só tem bandido, 75 para 70 anos. E nem fez uma lava-toga, são covardes. O STF só tem bandido. O povo tem que retirar o STF. O governo federal tem limites legais. O presidente vai ter que decretar o mais rápido possível o artigo 142 para intervir nesses estados e municípios de forma contundente para que não seja algo muito pior para o país. Porque o povo não está indo para as ruas porque esses grupos de direita e conservadores que fizeram grande movimentação para impeachment Dilma, não sei o quê, eles não estão querendo resolver o problema. Eles querem lançar novos líderes políticos, como eles fizeram com Kim Catacoquinho, Joyce Maionese, Zambelê, Bia Kicis, tá, que é outra aí que... mas ela tá no D. Também Joyce Maionese estava. Os que estão, essa mudança política de 60%, eles estão aí para não fazer nada. Estão aí para não fazer nada. Estão aí para não fazer nada.
Enquanto não cair, ó, tô a favor do presidente, mas não quero que derrube o STF, não quero que derrube o Congresso, quero que derrube o Senado, porque o nosso objetivo é a eleição. Ora, países como a Tailândia e como o Egito retiraram seus poderes. E é muito mais barato. Muito mais barato. O povo retirar. Só o povo pode retirar. Porque dentro da lei, as instituições não podem estimular, porque isso seria um crime. Ou seja, se o presidente da República falar, vocês têm que fazer, vocês têm que derrubar o STF, na mesma hora ele seria derrubado dentro da lei. Então ele não pode estimular, ele nem pode falar isso. Ele pode falar, não, eu não apoio, não sei o que, coisa e tal, porque ele é uma instituição, e como instituição ele tem que falar dentro da lei. Tá? Como instituição ele tem que falar dentro da lei. Falando dentro da lei, a esquerda os desinformantes vão desinformar vocês, falando, não, ele é contra, ele. Não. Se eu fosse presidente, eu faria a mesma coisa. O presidente da República é uma instituição. Então, enquanto instituição, ele tem que estar dentro da lei. Então, ele não pode estimular nenhum movimento que seja fora da Constituição. Porque fora da Constituição, só quem pode agir é o povo. Mas o STF está agindo fora da Constituição. O Congresso Nacional, o nhonho só se calou porque o número de fora mais aumentou muito. Ele quer ser esquecido um tempo. E quem está controlando as massas são esses grandes grupos de direita e conservadores, como eu sempre falei isso aqui há anos, falando a mesma coisa, que eles deixam tudo morno. Eles querem tudo morno. Vão todos os dias se manifestar. Ninguém vai solucionar a vida de vocês. Tem um lema, tá? Em engenharia do exército, a gente sempre fala: o suor poupa o sangue. Não há nada que se resolva sem suor. Nada. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Algumas pessoas pedem, indica alguns YouTubers, não sei o quê. Bem, eu posso até indicar alguns, tá? Que não são nem políticos, né? Mas são pessoas que são habilitadas a falar, que eu considero que são habilitadas a falar. O cientista Marco Felício, tá? Ele fala sobre o meio ambiente, essa manipulação toda. O coronel Enio Fontinelli, que fala sobre geopolítica. E o comandante Robson Farinazzo, que é o que fala sobre... Nada a ver do que a gente conversa aqui. Duval, mas eles não falam nada do que você fala. Pô, não estou dizendo que tem que falar o que eu falo. Dizendo que pelo menos são pessoas conscientes do que eles estão fazendo ali na frente de uma tela, né? Eu digo pessoas que geram conhecimento. Eu estou falando de pessoas que geram conhecimento, tá? Não estou falando de pessoas que fazem, apresentam programas aí tudo mais. Dizendo pessoas que geram conhecimento. Se for chegar até as eleições, que ao que tudo indica, se depender desses YouTubers e digitais influencers, não sei o que, é o que vai acontecer, infelizmente, aí eu sugiro, por exemplo, existe um comandante da Marinha numa cidade do Rio chamada Macaé, que é o comandante Casimiro. Eu sugiro que votem nele, não sei no que ele vai se candidatar. A Nádia Rippel lá em Caxias do Sul, a Malvin Brasil lá em Porto Alegre, o capitão Everton Araújo em Picos ou Teresina, não sei onde ele vai se candidatar, o Coronel Bezerra no cá para vereador de Fortaleza. Mas eu espero, isso se chegar até lá, mas eu espero que a gente resolva antes. Eu tô aqui para não trago informações boazinhas, eu trago a verdade e não é legal. Ao que tudo indica foi isso. Por exemplo, o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo, eles diminuíram o número de carros, tá?
e diminuíram o número do transporte público, ou seja, todo mundo andou apinhado dentro de ônibus e de metrô, apinhado, apinhado, pessoa pra caramba ali, e agora decretam uma semana de feriado em casa, ou seja, todo mundo se contaminou no transporte público e agora vai contaminar as suas casas. Isso é para ver se consegue encher os hospitais de campanha, os hospitais que não estão enchendo. Gente, a Covid ela é extremamente perigosa. Ela é extremamente perigosa. O porquê disso? O porquê disso? Ela é extremamente perigosa porque as pessoas passam muito tempo no CTI. E isso causa um desgaste muito grande no sistema público de saúde. É uma doença muito duradoura. As outras doenças, normalmente as pessoas passam pelo CTI rapidamente. A Covid não, você passa muito tempo no CTI. Muito tempo no CTI. Até porque não se faz a prevenção adequada, que é a hidroxicloroquina e outras coisas assim. Eu não sou médico, então não me atrevo a falar sobre isso. Eu nem posso falar sobre isso. Mas eu falo sobre estudos que tem no mundo todo. Tem gente contra e tem gente a favor, tá? Então eu não posso me pronunciar sobre isso. Isso aí seria leviano, né? Mas é muito importante que vocês saibam disso. Então, as medidas positivas estão sendo escondidas e as medidas negativas estão sendo supervalorizadas. A máquina da mídia consegue matar mais do que a bala. Então, vocês tomem muito cuidado com isso, tá? Deixo sempre um link aí de doação em conta para quem quiser ajudar e participar, fazer com que esse canal cresça, para que eu possa levar mais verdades a uma maior distância, e isso aí seria muito bom. Estou sofrendo ataque no YouTube e no Facebook, mas principalmente aqui no YouTube, coisa que nunca aconteceu. Estão derrubando o canal aqui no YouTube. Lamento, mas eu não posso fazer nada. Tá triste o negócio. Porque eu não sou alinhado. Não sou alinhado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.